A gente vive como se tivesse tempo de sobra, como se pudesse decidir depois, como se a vida fosse algo que dá pra organizar antes de começar a viver. Eu passei anos achando que tinha tempo. Tempo para decidir depois, tempo para começar quando fosse mais conveniente. Tempo para viver quando tudo estivesse sob controle. Eu dizia para mim mesma que não era a hora, que primeiro eu precisava resolver algumas coisas, organizar a vida e estar pronta. Mas o tempo nunca concordou comigo. Sêneca dizia que esse é o maior erro humano. Não porque a morte esteja próxima, mas porque ela é certa. E mesmo assim, agimos como se não fosse. Nas cartas para Lucílio, ele repete a mesma ideia de várias formas. Não é a vida que é curta. Nós é a que a tratamos como se fosse infinita. O maior engano não é morrer cedo, é viver como se fosse eterno. O tempo não acaba, nós o deixamos ir. Em troca de distração, em troca de controle e em troca da sensação de que ainda não é a hora. Vivemos planejando o futuro para não encarar o presente. Adiamos decisões como se o amanhã fosse garantido. Sêneca já alertava sobre isso há 2000 anos. Sêneca foi um filósofo romano que viveu no centro do poder, cercado por decisões da vida e a morte, e ainda assim escreveu sobre aquilo que realmente importa: o tempo, finitude, presença e a arte de viver. Para ele, filosofia não era teoria distante, mas vida real. Ele percebeu que o ser humano não sofre por ter pouco tempo, e sim por não saber habitá-lo. As cartas a Lucílio são textos escritos como conversas íntimas, não como tratados. Não são religiosos, nem manuais morais. São alertas humanos sobre como viver em um mundo instável. Nelas, Sêneca fala do desperdício do tempo, da ilusão do depois, da ansiedade com o futuro e do apego ao controle, da importância do agora e de uma relação consciente com a morte. Depois eu começo, depois eu digo, depois eu mudo. Mas o depois não há lugar garantido. É só uma ideia. A gente vive como se tivesse controle, como se pudesse decidir exatamente quando viver de verdade. Mas o controle é uma ilusão confortável. Ele nos dá a sensação de segurança enquanto o tempo passa do mesmo jeito. Ele observava isso em Roma, cercado por poder, ruído e pressa. Nada mudou, só o cenário. Sêneca dizia que o tempo é o único bem que não pode ser devolvido, e mesmo assim é o que entregamos com mais facilidade, como se fosse infinito, como se não tivesse valor. Cada dia vivido sem consciência é um dia gasto, não vivido. Ele chamava isso de pobreza real. O fim não é uma ameaça, é o que dá peso a cada escolha. Se a vida fosse infinita, não teria urgência, não teria peso, não teria significado. É o fim que dá valor ao meio. Quando você aceita que não controla o tempo, algo muda. Você para de ensaiar a vida, para de esperar o momento ideal, para de viver como se estivesse aquecendo e começa a viver como se estivesse em cena. Não com pressa, mas com presença. Sêneca não escrevia sobre a morte para assustar, escrevia para lembrar. O agora é tudo o que existe, e mesmo assim quase nunca estamos nele. O tempo não está acabando rápido demais, nós é que estamos passando por ele distraídos demais. E cada dia vivido sem consciência é um dia que não volta. Sêneca não queria que as pessoas vivessem rápido, ele queria que vivessem presente.